aquele baú invisível que todos nós carregamos na mente? Não um baú de velhas memórias, mas um baú de ideias brilhantes. Aqueles cadernos cheios de anotações, aqueles áudios de WhatsApp mandados de madrugada para nós mesmos, aqueles projetos que tinham tudo para mudar o jogo, mas que nunca viram a luz do dia. Porque a genialidade, na maioria das vezes, morre na gaveta ou hoje em dia num bloco de notas perdido em algum HD. Essa é a grande tragédia da mente criativa. O criador, por natureza, pulsa com uma energia caótica. Ele tem a visão, tem a paixão, mas quando se depara com a gravidade do mundo real, com a burocracia, com o excesso de opções ou com a simples falta de um mapa, ele paralisa. E o mais cruel disso tudo é o medo, que uma bússola ditando o norte, o que faz sentido, poderia resolver. Porque não é apenas o medo de falhar, mas o medo de que, para ter sucesso, ele precise diluir a sua essência, comprometer muito mais do que consegue mapear antes de dar o primeiro passo da jornada. De que para ganhar dinheiro, ele tenha que se transformar em alguém que ele não quer, perder sua autenticidade por um terno e gravata e matar o artista ou o inventor que existe lá dentro. É o velho mito de que você precisa escolher entre a sua autenticidade e a sua sobrevivência financeira. Para as mulheres, então, os desafios de ter que escolher entre suas N versões, porque sabemos da nossa versatilidade, dos nossos muitos papéis que amamos igualmente. E é justamente para quebrar esses paradoxos que eu quero mergulhar em um conceito que tem redefinido essa jornada. É uma estrutura, ou melhor, um ecossistema chamado Disruptivos, gerido por uma IA chamada Cristal. O lema aqui que chama a atenção é: cristalize sua ideia, escale com propósito. E é mais de uma promessa, é uma verdadeira alquimia moderna. Imagine pegar algo gasoso, que é a ideia, e transformar em algo sólido, estruturado, que gera valor recorrente. A metáfora da cristalização é perfeita, porque um cristal não perde a sua pureza quando se forma, ele apenas ganha estrutura e reflete a luz de forma mais eficiente. O que a Cristal propõe é exatamente atacar a raiz da paralisia do criador. Pensa bem, qual é o ciclo tradicional hoje? Você tem uma ideia, passa meses ou até anos tentando validar, gasta um dinheiro que não tem. E quando finalmente lança, descobre que o mercado não queria aquilo. A proposta aqui é inverter essa lógica. E falamos em validação em minutos, não em meses ou anos. E como isso é humanamente possível? Porque validar um produto sempre foi sinônimo de suor, lágrimas e muita pesquisa de campo. E você pode levar alguns ciclos anuais pipocando entre incubadoras e aceleradoras com metodologias já consideradas tradicionais da época das primeiras startups do Vale do Silício. É aí que entra a tecnologia como alavanca, especificamente uma inteligência artificial ética em seu design base. Imagine como se fosse ter um túnel de vento virtual para testar o comportamento da aeronave antes de construir ou arriscar a vida do piloto. Antes de empurrá-lo de um penhasco para ver se ele voa, você coloca a miniatura no túnel de vento. A IA deles faz isso com as ideias. Ela simula, analisa dados de mercado e valida o fit da sua ideia em tempo real. E o mais importante, é uma IA construída com ética desde a base, respeitando a privacidade e a LGPD. Não é uma caixa preta que rouba a sua ideia, é um espelho inteligente que te diz onde ajustar o foco. Isso muda o jogo porque devolve o tempo ao criador, enquanto respeita sua autonomia e curadoria. E tempo é a única moeda que a gente não recupera. Mas, avançando um pouco nessa jornada, digamos que a ideia foi validada. O avião passou no túnel de vento. O próximo muro em que o criador costuma bater a 300 km por hora é o financiamento. O ecossistema tradicional de startups diz: eu te dou o dinheiro, mas eu fico com um pedaço gigante da sua empresa, tipo o motor, e consequentemente da sua alma. A Cristal fala em capital sem diluição. E fique até o final, porque eu vou revelar ainda neste episódio como essa mágica funciona no mundo capitalista. E para mim, esse é o ponto mais disruptivo de todo o modelo. O mercado tradicional de venture capital é muitas vezes uma armadilha de algemas de ouro. O investidor injeta capital, mas dilui o seu capital intelectual e dilui a sua capacidade de lastrear capital em patrimônio no longo prazo. De repente, você não é mais o dono da sua visão. Você é um funcionário dos seus credores, correndo atrás de um crescimento a qualquer custo, incluindo sua autenticidade.
para gerar o famoso unicórnio. O que ninguém percebeu até agora, mas que vamos revelar para você nesse instante, é que justamente essa venda da alma do negócio custa o lucro que esse negócio deveria entregar, pois ao tentar reduzir o risco do capital, muitos buscam fórmulas conhecidas e modelagens genéricas de alavancagem, mesmo que o discurso seja o oposto. Na operação, sacrifica-se uma jornada mais longa de projeto para uma mais curta que dê apenas o resultado imediato, sem considerar o que chamamos de design composto, ou stack design. A abordagem da Cristal protege o seu maior ativo, que é a sua autonomia, pois ela preserva a sua essência como uma fórmula da autenticidade, o seu DNA criativo. E com isso, faz-se a governança sobre um futuro que está sempre inovando. Assim, oferece acesso a financiamento anjo com muito mais inteligência autoral, porque preserva o seu capital intelectual. Entendemos que, se o criador perde a autonomia, a fonte da inovação seca. É uma mudança filosófica profunda. Não se trata de comprar o criador, mas de financiar a execução da obra. É como se possa construir uma ponte exclusiva e segura entre a ideação e a aceleração. E também tem todos os caminhos para cada estágio de maturidade empreendedora, tanto para a primeira etapa da jornada, quando está em momento de validação de uma ideia. Com a Cristal você cria uma startup em minutos, e a Jornada Disruptivos é o programa que amplia a maturidade de um negócio para uma empresa que escala serviços e produto. Para isso, você constrói seus próprios playbooks de go-to-market. Quer dizer, o criador pode resignificar a roda da gestão com seu estilo proprietário, focando exclusivamente no que se faz de melhor, em seus diferenciais de maior valor. Agora, isso nos leva a uma questão muito prática, que é o calcanhar de Aquiles de todo visionário: o fluxo de caixa. A paixão não paga os boletos. Definitivamente não paga. E a angústia financeira é o maior assassino da criatividade. É por isso que a meta operacional com a Cristal não é uma promessa abstrata de ficar milionário. É algo extremamente tangível e focado em segurança. Alcançar R$10.000 de MRR, ou seja, receita recorrente mensal por projeto replicável, MRR previsível. Duas palavras que soam como música para quem vive na montanha-russa do empreendedorismo. A previsibilidade é o que te dá paz de espírito. Quando você tem um MRR previsível, ou seja, uma receita recorrente mensal, você não acorda todo dia no modo de sobrevivência, caçando o almoço para pagar a janta. Você acorda no modo de crescimento composto, só que o mais bacana é que você chega nesse ponto sem ter que abandonar sua originalidade. Você sabe que a base está coberta. E alcançar 10K de receita recorrente com uma ideia validada, usando um roteiro claro, é um objetivo totalmente executável. Não é uma promessa vazia, é matemática aplicada à inovação. E uma vez que você atinge isso, você tem o que se chama de um projeto replicável. Você cria um motor de impacto. E o fascinante é que você não faz isso isolado em uma garagem. O mito do gênio solitário é romântico, mas é ineficiente. A Cristal se posiciona como uma orquestradora tecnológica e de redes. Ela conecta o criador a parceiros de execução, captação e tração. Existe aí uma comunidade, os chamados disruptivos. São mais de 75 parceiros e 400 membros, 25 mil seguidores e alcance de milhões na rede de influência estendida. Qual é o peso psicológico e estratégico de pertencer a um grupo assim? O peso é incomensurável. O isolamento é o ambiente perfeito para a síndrome do impostor prosperar. Quando você está sozinho, qualquer obstáculo parece o fim do mundo. Quando você está em uma rede de disruptivos, de pessoas que também estão buscando impacto, autonomia e deixando um legado, sem comprometer seus princípios e valores, o seu padrão mental se eleva, do risco à confiança. Você para de se perguntar: será que eu consigo? E passa a perguntar: como podemos resolver isso juntos? É um ecossistema que cura a paralisia não apenas com ferramentas tecnológicas, mas com capital social. É a confiança renovada de saber que você tem uma rede de segurança de alto calibre ao seu redor. Isso me faz pensar sobre o custo invisível do modelo antigo. Quantos talentos nós perdemos como sociedade porque essas pessoas tentaram se encaixar em fórmulas genéricas de sucesso? Quantas soluções para problemas reais foram abandonadas porque o criador se sentiu esmagado pela falta de um roteiro ou pela exigência de abrir mão de quem ele era? A Cristal parece não ser apenas uma plataforma de negócios, mas um movimento de resgate da essência criativa. É um movimento de emancipação.
Nós vivemos em uma era onde a inteligência artificial vai comoditizar a execução técnica de muitas coisas. O que vai sobrar? A visão, a empatia, a capacidade de conectar pontos de forma inédita. A criatividade humana vai ser o ativo mais valioso da próxima década. Mas, se essa criatividade não for estruturada, se ela não escalar com propósito e previsibilidade, ela será apenas um hobby caro. O que estamos vendo aqui é a profissionalização da paixão. É transformar o sonhador em um construtor, um master builder, sem que ele perca a sua alma no processo. Transformar o sonhador em um construtor disruptivo é poderoso. Nossa conversa começou sobre um baú de ideias brilhantes. O que fica claro é que o antídoto para esse baú não é apenas por mais recurso em cima, mas orquestrar apoio estratégico com o ecossistema certo. É ter a clareza de espírito para priorizar, a tecnologia ética para validar rápido, o capital inteligente que não te rouba na autonomia e a comunidade que te sustenta quando a jornada fica difícil. E o resultado disso transcende o dinheiro. O MRR previsível é a fundação. Os consórcios de financiamento coletivo são a segurança financeira. E o ecossistema é o chão que você pisa e lastreia sucesso em patrimônio distribuído. Mas o verdadeiro prêmio é o legado. É ver aquelas ideias mais autênticas, aquelas que nasceram de uma inquietação genuína como as suas, se transformarem em negócios de impacto real. É olhar para trás e ver que você não apenas sobreviveu ao mercado, mas que você o moldou novos cenários com a sua visão de mundo. Chega de perder tempo com fórmulas que apagam a sua identidade. A criatividade merece escalar, mas merece escalar com propósito. Fica aqui o convite para quem está ouvindo e sentiu que esse episódio foi um espelho. Qual é a ideia que você está deixando morrer na gaveta hoje? E mais importante, o que aconteceria se você decidisse cristalizar essa ideia amanhã? O mundo está esperando pelas soluções que só você pode criar e aqui tem um ambiente frutífero para construí-las. Mas a ponte entre a sua mente e a realidade exige o primeiro passo. E talvez esse passo seja se juntar à revolução dos criadores que escolheram a prosperidade sem abrir mão de quem são. Fica a reflexão. Até a próxima!